pesquisa, mas eu estou aqui para Torres de Melo. A gente fazia visitas ao lar, aos domingos, para visitar os jovens, né, inscritos com a lei. Por quê? Porque eu fazia parte de um muito grande de tudo. Então, na faculdade, eu fui monitora de psicologia, professora de psicologia. Apenas juntos, a gente vai pro México no dia 25. Como assim? Vocês vão pro México isso toda hora? Tá bom, e se for na semana que vem? Porque a gente só viaja no dia 22, né? Ela deixou uma mensagem cancelando e me contou por e-mail que tinha um namorado. Vem cá, vem cá. Esse olho em inglês, esse é seu nome? Eu tô aqui. Luke, onde você está indo? Vou abrir mais caixas. Muito bem, em primeiro lugar, você arrasou. Ficou viva, Judson tocou na bola, Cachopa estava no contra-ataque. Cachopa, saco do Cachopa, quase pisa na linha. Tá, por onde começa? Vou fechar a janela, vai. Opa, tudo bom? Meu armário acabou de mexer sozinho. Eu tomei um susto. Enfim, eu sou o It. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo já era pra eu ter gravado há um tempo. Na verdade, eu tô atrasado com bastante coisa no canal, com alguns projetos que eu tava em mente. Acabou que saiu tudo do meu controle. Eu não sei quando que eu vou editar e postar esse vídeo. Eu tenho um outro pra gravar depois desse. Enfim, agora eu tô de férias, né? Eu tava com bastantes ideias, ainda tô com bastantes ideias, só que a faculdade acabou tomando muito do meu tempo. O último vídeo que eu postei aqui no canal sobre autenticidade já era pra eu ter postado ele há bastante tempo, só que só consegui terminar de editar ele quando eu acabei alguma das minhas provas, que eu tive um pouco de tempo, só que esse tempo foi bem curto, porque assim que eu acabei essas provas, eu já tinha que fazer outras, mas deu tudo certo, eu gravei aí alguns takes meus estudando, né? Tirei boas notas, tá? Eu sou um bom estudante, eu estudo, com o tempo que eu tenho e com o tempo que eu consigo eu estudo, embora eu procrastine muito também, inclusive com os vídeos, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Mas enfim, agora estou com tempo, acredito que esse vídeo não vai atrasar tanto, né? Estou gravando ele no dia 15/6. Era pra eu ter gravado ele há 2 meses atrás. Cara, eu tenho muita coisa pra falar. Muita coisa e eu não sei por onde começar. Esse primeiro semestre de 2026 foi muito bom. Tive momentos muito, muito bons. Me esforcei, né? Como eu falei, tirei notas boas. Embora eu não tenha tirado algumas notas a qual eu gostaria de ter tirado em algumas matérias, a maioria eu me saí bem, não repeti nenhuma, passei direto. E tô com 1 mês e alguns dias aí de férias. Mais de quase 2 meses de férias, né? Coisa boa, pelo menos eu vou descansar finalmente. E cara, eu passei por mudanças muito boas esse semestre. Eu passei por experiências muito legais que me moldaram e estão me moldando como pessoa. E antes de todas essas mudanças começarem, o que me trouxe a querer falar sobre esse vídeo foi um breve pensamento que eu tive um tempo atrás. Você já chegou a pensar que chegaria onde você chegou? Isso foi uma pergunta que veio debatendo e remoendo a minha cabeça durante esses meses. E me trouxe um sentimento muito forte de autorrealização, né? O último vídeo que eu trouxe foi sobre autenticidade, e nele eu trago que eu tenho passado por experiências, tinha passado na verdade por experiências de comparação. Ainda passo uma vez ou outra porque é um processo, né? Mas venho me batendo esse sentimento de comparação por ver alguns ídolos, algumas pessoas chegando a lugares
e conquistando coisas. E não que seja ruim esse tipo de coisa, não que eu esteja com inveja ou com algum tipo de sentimento ruim para aquela pessoa. Na verdade, eu fiquei muito feliz com a conquista de algumas pessoas que eu acompanho, que eu me inspiro e de certa forma eu me comparo. É muito bom ver seus ídolos chegando a metas que eles tinham há muito tempo e ver que eles conseguiram. Não só ídolo, mas qualquer pessoa à sua volta. É muito bom ver ela realizando coisas que ela já estava há muito tempo tentando realizar. Mas, querendo ou não, isso gera um certo sentimento. Você fica com aquela na cabeça, e quanto a mim? O que eu tô fazendo? Eu tô conquistando o que eu queria conquistar? E foi no meio dessas reflexões, no meio dessas coisas que eu tenho vivenciado, que eu decidi olhar mais para minhas metas, que eu venho refletindo mais sobre as coisas que eu quero conquistar e as que eu já conquistei também, e as que eu estou conquistando. Muitas vezes a gente não para reparar o pouco que nos circunda. A gente fica muito fixado no final do trajeto, no final da conquista, na conquista como um todo, nas coisas grandes, mas a gente não repara no pouco e pouco que vem trazendo a gente a chegar nessas conquistas. A gente não repara o que foi necessário pra gente conseguir chegar onde a gente tá. E é do pouco que se vê alguma coisa. É de pouquinho em pouquinho que se vê o resultado, sabe? Eu acho que esse que era um dos grandes problemas que gerava comparações e um certo sentimento de estar ficando para trás. Não é só a questão de eu estar focando muito no outro ou só no outro, mas também de não valorizar os pequenos passos que eu dou. Acho que nos últimos meses, nos últimos dias, semanas, nos últimos tempos, eu tenho tentado valorizar muito cada um dos meus passos, cada um dos meus dias, por mais que tenham sido dias terríveis, horrorosos, foram dias que serviram para me construir. E isso decai muito sobre as minhas esperanças, por assim dizer, meus anseios para o começo desse ano, né? Eu virei o ano esperando que tudo viesse como uma grande mudança, que as grandes mudanças viessem, que eu ia abraçar, que viesse a dificuldade eu ia tentar ultrapassar. E, de fato, os 6 primeiros meses já foram muita coisa. Eu não sei se é porque eu tô valorizando mais, ou olhando mais com esse olhar valorativo. Essa palavra existe? Valorativo. É uma palavra interessante. Mas olhando mais com esse valor, né? Acredito que isso faça sim uma grande diferença. Mas não é só isso. Realmente eu tenho tentado mudar. Eu tenho tentado dar novos passos e me tornar uma nova pessoa. Tentado evoluir e sair da estagnação que vem me prendido tanto. Como eu falei em algum, eu acho que dos últimos... O último, no caso, o vídeo que eu postei de Papo Sem Café, eu falei em questão da mudança. Ou foi no penúltimo? Algum dos vídeos que eu postei eu falei em relação à mudança. E eu também falei em questão de olhar para trás, né? Eu acho que às vezes olhar para trás não significa olhar tão para trás. Talvez tão pro passado. É sim necessário a gente olhar pro passado, como eu já falei naquele vídeo, pra tentar se entender e tal, mas às vezes é bom a gente olhar pra trás pra enxergar os pequenos passos. Tinha uma frase que eu citei naquele vídeo, ou que eu ia citar, eu não vou lembrar agora, mas que eu não lembrava quem era o autor, e eu só parafraseei, né? Eu não citei a frase corretamente, mas eu acabei achando. A vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida para frente. E essa frase de Kierkegaard. Eu gosto de ver essa questão de olhar para trás como uma forma de manusear o seu presente para um novo futuro. Você olha assim para os grandes eventos que aconteceram no passado, mas também para os pequenos que vêm acontecendo, que aconteceu não há meses, não há semanas, há dias, mas às vezes até há horas atrás. Porque querendo ou não, é isso tudo que te constitui, é isso tudo que te traz a ser quem você é agora e que vai te levar a ser quem você vai ser no futuro. Deu pra entender? Eu acho que é isso que faz a pessoa ser autêntica, sabe? Tá tudo bem você olhar para as histórias de vida de algumas pessoas. Pegando um pouco do gancho do último vídeo, eu acho que tá tudo bem você olhar para resultados, momentos, vidas de outras pessoas e às vezes se comparar ou tomar pelo menos como uma margem de rumo. Mas é muito importante que você use a sua margem também. Meio que isso tudo constrói a sua identidade, dá essa olhadinha para trás. Você pega seus gostos, pega seus desgostos, as coisas que você quer, as coisas que você não quer, as coisas que você gostava e que você nem lembra que gostava. É com o seu trajeto de vida que você fala o que você sabe, você fala o que você gosta, você fala o que você vivencia. E eu acho muito bonito, muito mágico, uma pessoa que ela fala do que ela gosta, sabe?
chega, dá aquela emoção no olhar, a gente olha pra pessoa, ela parece que tá muito eufórica, na verdade ela muitas das vezes está eufórica por estar falando de algo que ela gosta, e isso é o semblante perfeito da identidade dela. E não seria possível se ela não tivesse tido uma construção que já passou. Isso tudo que eu tô falando agora, que eu tô debatendo, é muito louco, porque... Como eu disse, eu já tava com a ideia desse vídeo, de ter gravado há alguns meses, né? Até antes de eu postar o vídeo sobre autenticidade. Eu não sei nem se eu já tinha gravado o vídeo sobre autenticidade, na verdade. Mas essas ideias começaram a me rodear. Não só começou a aparecer pra mim mais gente falando sobre, mais gente debatendo sobre, mas pessoas no meu convívio e aulas em específico que abordavam esse tema, essa questão de identidade. Inclusive, uma coisa que foi um grande passo pra mim foi apresentar um trabalho na minha antiga escola sozinho, um trabalho de extensão da faculdade, onde o tema era identidade. E coube como uma luva, porque eu já estava refletindo sobre isso no vídeo de autenticidade e pra falar nesse vídeo. Foi uma experiência muito mágica e inovadora, porque eu sempre me considerei um garoto tímido, muito introvertido e difícil de socializar. E pra uma pessoa tímida e introvertida estar de pé, sozinha, na frente de um monte de adolescente que não tem a idade muito distante da minha, é um tanto quanto assustador. De começo eu tremi, de começo eu gaguejei, de começo eu suei frio. Como sempre acontece nas minhas apresentações, eu costumo dizer que eu odeio apresentação, odeio extensão, por conta disso, desse contato. Só que ter essas experiências e ter mais desse contato nesse semestre abriu minha mente. Eu já sabia da necessidade das extensões, mas eu não tinha o contato para saber de fato a necessidade dessas extensões. E são experiências muito incríveis. Ter contato com o público, falar com o público, sabe? E essa apresentação em específico me trouxe um olhar mais abrangente das necessidades do público que eu abordei, do impacto que aquele trabalho que eu estava fazendo trazia a eles, e eu vi que era algo mútuo, não só eu tava levando pra eles, mas também me trouxe muitas coisas. Essa evolução como pessoas, não ter mais esse receio, na verdade, ainda ter, só que dá um passo muito grande a ponto de evoluir mais rapidamente esse meu receio. Começar a entender, e ainda não gosto, mas eu estou buscando gostar, a certo modo, dessas apresentações, dessas extensões, esse trabalho com o público em si, sabe? Estou perdendo mais do meu medo e aprendendo a como fazer isso de fato. Eu vi muita coisa neles, eu vi muita coisa nos jovens. Eu acho que eu não falei. O trabalho eu apresentei para adolescentes, né? O 3º ano do ensino médio. Então, eu vi muita coisa neles, e como não faz tanto tempo assim, 1 ano, quase 2 anos, que eu saí do ensino médio, eu vi muita coisa neles, muita coisa que eu via no ensino médio, e eu vi muito de mim neles. Eu vi muito de mim em um caso em específico, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas de um garoto que veio conversar comigo depois, veio buscar conselhos, né? Embora esse não seja o trabalho de um psicólogo, e também eu não sou um psicólogo, né? Eu sou estudante de psicologia. Sem contar que eu não, mesmo se eu fosse um psicólogo formado, eu não estava ali para fazer atendimentos, eu estava ali para fazer um trabalho acadêmico. Então, mesmo se eu quisesse, seria totalmente antiético atender o garoto. Mas eu tive uma conversa muito interessante com ele, né? Ele trouxe algumas demandas, eu tentei ser um bom ouvinte, ser um possível amigo ali e auxiliar ele no possível. A professora estava comigo a todo momento, né? Obviamente, ela não poderia me deixar sozinho ali com ele, não seria certo. Mas foi muito instigante e me fez lembrar muito de mim, desse meu lado introvertido, de não saber socializar com as pessoas, não saber como ser um ser humano comum. É bizarro às vezes parar pra pensar que é difícil ser um ser humano comum. E às vezes parece que nem muitas pessoas entendem isso. Às vezes parece que ninguém entende isso, na verdade, mas ao mesmo tempo que tá todo mundo tentando ser um ser humano comum. O que seria ser um ser humano comum, né? Existem diversos tipos de pessoas, diversos tipos de vidas e diversos tipos de desenvolvimentos. E tudo isso é ditado pela minha história de vida. Não faz sentido eu me comparar com outro e ignorar totalmente tudo que aconteceu na minha vida que me trouxe a ser quem eu sou. Não faz sentido eu querer a todo momento ser o
outro, sendo que a minha construção é outra, sabe? Eu acho muito bizarro o quanto esse tema e esse trabalho veio no momento perfeito. Enquanto eu tava fazendo vídeo sobre autenticidade, o quanto eu tava refletindo sobre a minha autenticidade e o quanto eu tava evoluindo como pessoa. Durante esse semestre, por conta das demandas, eu não consegui fazer muito do que eu gostaria de ter feito, mas eu vivenciei coisas muito mágicas. Eu fiz muita coisa enquanto eu não tava gravando, né? Eu tenho que começar a gravar mais. Isso é uma mudança que eu tenho que fazer pro próximo semestre, mas eu não vou pensar muito nisso agora, porque eu já tenho metas para as férias, e isso é algo que eu vou falar em outro vídeo, as minhas metas e coisas que eu quero fazer durante as férias e focar durante as férias, né? E eu juro que eu vou tentar dessa vez. É muito difícil colocar metas e conseguir terminá-las. É tipo meta de fim de ano, a gente bota meta pro ano inteiro, chega no último mês do ano a gente não fez nada. Mas eu vou conseguir, tá? Eu vou fazer, pelo menos metade dessas coisas eu vou fazer. Enfim, não sei se vocês estão notando, mas tem uma luz aqui, né? Porque, ó, eu comprei, tá? Já tem uns videozinhos aí que eu comprei e que eu tô usando aqui. Não sei usar esse aqui direito, mas é só pra dar uma iluminaçãozinha, né? Não é pra fazer tanta diferença, embora eu acho que esteja fazendo. Enfim, eu tava falando sobre o que mesmo? Sim, eu fiz muita coisa, fora esses passos que eu dei em questão de me desenvolver como pessoa, decidi testar coisas novas. Eu entrei para uma liga acadêmica da minha faculdade, eu fiz novos amigos, tenho conversado com mais pessoas. Para quem se considera uma pessoa muito antissocial e introvertida, quem tem contato comigo vai dizer totalmente o contrário, porque eu converso com bastante gente. Eu costumo dizer que eu sou o antissocial mais sociável que você pode conhecer. Basta você dar o primeiro passo, você falou comigo, pronto, meu filho, você já me ganhou. Mas eu tenho amadurecido mais, né? Eu tenho realmente crescido, pensado melhor sobre a vida, pelo menos tentado, e amadurecido muitas partes minhas, deixando alguns medos de lado, algumas inseguranças, algumas incertezas, e abraçando muitas coisas novas, né? Eu tenho aprendido muito comigo mesmo. E voltando um pouco nesse tema de autenticidade, de identidade, uma das coisas que eu fiz nesse semestre foi ler Estrangeiro, O Estrangeiro, né? Não foi o único livro que eu li, mas foi um dos mais impactantes, assim, que de certo modo ele também bate na tecla desse negócio de identidade e autenticidade, né? O livro basicamente é sobre ser estrangeiro, não de um local, não de um lugar, não de um ambiente, mas estrangeiro de si mesmo. Ser uma pessoa totalmente alheia a si, totalmente alheia aos próprios gostos e ser totalmente submissa à vida. Pelo menos foi isso que eu interpretei do protagonista do livro. Ele é um cara que só faz as coisas por fazer, ele aceita as coisas do jeito que são e não toma nenhuma iniciativa verdadeiramente sobre isso. E o livro ele traz uma grande mensagem que foi a que mais me marcou, sobre a liberdade. O que seria essa questão da liberdade? A liberdade não é isso, não é... A liberdade... Eu vou pegar o livro. Mas sim, a liberdade é isso mesmo. É ser privado da liberdade. É uma frase bem curta, mas muito impactante. A liberdade é ser privado da liberdade. Isso é um livro bom, tá? Leiam. Achamos que somos livres, achamos que estamos totalmente no controle da nossa vida, ou pelo menos no controle parcialmente, mas muitas das vezes só aceitamos as coisas como elas são. Muito do que a gente gosta, muito do que a gente tem interesse, não é realmente nosso. Às vezes é muito induzido por alguma coisa. A gente não para mais para refletir sobre a vida e às vezes a gente só trata as coisas com apatia, leva com a barriga ou deixa do jeito que tá porque é muito difícil mudar. E eu acho que isso faz muitas das vezes a gente deixar de ser nós mesmos, deixar de ser autêntico, sabe? Não refletir de fato o que a gente quer, não pensar o que a gente gostaria e levar todos os conceitos, alguns preceitos sociais como universais ou absolutos sobre o que a gente quer com a nossa vida. A gente fica barrado com esse lance do medo, né? Por isso que às vezes é bom fazer algumas coisas no impulso. Mas só algumas, tá? Pense bem. Nesse processo é muito irônico como algumas coisas parecem ser óbvias. Tão óbvias que ignoramos. Sabemos e ouvimos muitas coisas. Às vezes a gente cresce levando lição de moral dos mais velhos. A gente ignora, trata como baboseira. Mas quando cresce a gente vê que realmente tem algum sentido lá no fundo, sabe? A gente vê o que de fato eles queriam dizer com aquilo, porque agora a gente vai começar a vivenciar daquilo. Podemos até nos arrepender de não ter ouvido antes, ou continuar ignorando e tratando como baboseira. Mas o óbvio precisa ser dito, porque às vezes é esse óbvio que tá tão óbvio ao ponto de ignorarmos, precisa ser exposto na nossa cara pra gente cair na real.
crescendo, a gente vê que é necessário o desenvolvimento pessoal. Porém, não é algo que te garante uma saúde mental ou emocional, principalmente quando se segue modelos prontos que não condizem com a sua realidade. Porque é tudo isso que eu já disse. Não faz sentido você ficar se comparando com o outro, sendo que sua vida é outra. Assim como não é porque o outro conseguiu que você também não possa. Você às vezes só precisa achar o seu jeito de fazer as coisas. E ir lá e fazer, né? Tem algumas coisas que já são tão internalizadas na gente que elas começam a se manifestar como se fossem nossas. Eu já cheguei a pensar que o ser humano é a qualidade do que ele pensa. Só que na verdade, muitas das vezes a gente não é o que a gente pensa, mas sim o que a gente faz. Mas eu levo muito a minha experiência desse semestre como um exemplo claro de que isso pode funcionar. Fora outros exemplos que eu já ouvi, né? Uma pessoa extremamente tímida e que morre de medo de fazer alguma coisa, às vezes só precisa de um passo, às vezes só precisa de uma mudança, sair da zona de conforto. Às vezes só precisa daquele empurrãozinho. Cada pessoa é uma pessoa, então não adianta você induzir e obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa, ela tem que querer também. Eu não sei o que foi que passou na minha cabeça quando eu decidi fazer esse trabalho sozinho. Eu só sei que veio na minha cabeça, você vai fazer sozinho. E eu fui e fiz. Porque eu não sei, eu não tenho a menor ideia, mas eu fiz e eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Foi uma escolha muito, eu não diria intuitiva, mas muito impulsiva. Algumas escolhas impulsivas podem ser boas. A real é que muitas das vezes a gente não é ensinado a não cercar do que a gente gosta. A gente é induzido a gostar de algumas coisas e é ensinado a se enquadrar. Muitas vezes você tá num grupo de amigos que não é confortável pra você, mas você permanece ali, porque são os únicos amigos que você tem, são os únicos que te aceitaram, por assim dizer, e que você só tá ali porque não sabe como fazer novos amigos, como falar com novas pessoas, ou não sabe se vai ser aceito da forma que você é. E muitas vezes você se moldou completamente para ser aceito pelo aquele grupo, sabe? Então essa dor já começa daí, começa de você se moldar, e depois de você estar lá enquadrado num canto que você não gostaria de estar de verdade. A gente deve sim se rodear daquilo que a gente gosta. Fazer parte de algo que faça bem pra gente. Levar as coisas de uma forma leve e não como uma obrigação. Algumas coisas vão ser sim obrigações, mas não é porque é uma obrigação que necessariamente você odeia aquilo, ou que não deveria estar ali. Existe uma grande diferença entre estar em um local por obrigação e você não gostar daquele local, e estar em um local por obrigação, porém gostar dali, sabe? Tem muita coisa na nossa vida que a gente reclama, que a gente diz não gostar, mas no fundo a gente gosta. Só que às vezes a gente não dissimila estar lá e gostar, e estar lá só por se enquadrar, me entende? É todo um sentimento muito subjetivo, mas você sabe quando você gosta de um local. Mesmo que ele te desgaste, mesmo que você fique muito cansado nele e reclame muito daquele local, você sabe por que você gosta dele. E às vezes você acha que gosta, mas no fundo do fundo você não gosta de fato. Tem que ser algo que faça sentido. Se você precisa debater inúmeras vezes se aquilo faz sentido na sua cabeça, eu sinto muito em me informar, mas talvez não tenha sentido. Talvez você só queira se enquadrar mesmo. É algo que a gente precisa refletir, sabe? Porque faz parte da gente, faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e de certo modo da nossa identidade. E isso eu não falo só de gostos, só de escolhas, eu falo de amizades, locais, ambientes, tudo ao nosso redor. Só que também é aquela coisa, a gente tem que se rodear sim do que a gente gosta, só que manter a mente aberta de se rodear do diferente. Também nunca vai existir algo 100% igual a gente, né? É bom manter contato, pelo menos minimamente, com o diferente, pra abranger a nossa cabeça, pra gente não cair numa idealização, ou muito menos se enganar, né? É sobre não se alienar e sim construir uma identidade. Eu não sei se vocês já assistiram, mas caso não tenha assistido, eu recomendo muito. É a série Modern Family. Eu comecei a assistir ela. É um pouco grandinha, tá? Tem 11 temporadas, mas, cara, vale muito a pena. Cada episódio é muito bem construído. Tipo assim, tem cada plot que a gente fica, meu Deus, e tira muitas risadas. É uma série muito boa. Talvez no começo você não goste tanto, possa ser meio parada, mas ao partir das temporadas, ao que vai se avançando, ela se mostra uma série muito boa, então eu recomendo muito. E ela tem algumas mensagens reflexivas, tá? O Jay Bridget, eu não sei se é assim que fala, é um dos personagens lá. Eu não me lembro em qual episódio, em qual temporada ele falou isso, mas tem um episódio que ele fala, também não lembro o contexto. O medo da dor dói mais que a experiência em si. Eu falo muito por mim, às vezes caímos muito no campo da idealização, no campo do medo, ou no campo do esperar algo, mas esperar e ter medo de não ser aquilo, que não nos damos conta que a realidade é mais simples do que a gente pensa. Aí eu retomo, a gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz com esse sentimento, a gente é o que a gente faz com esse pensamento, com essas ideias, com tudo isso que brota na gente. E cara,
Todo mundo passa vergonha em algum momento da vida. E passar vergonha é muito subjetivo. Às vezes passar vergonha pra uma pessoa não é pra outra e às vezes não é pra você, sabe? Não tem por que você ficar nessa de ficar se retraindo por medo de julgamento, sendo que qualquer pessoa pode te julgar. Todo mundo, assim como ninguém, pode estar te julgando. E você nunca vai saber disso. E mesmo que você saiba, às vezes é uma, duas pessoas, para várias outras que não estão te julgando, às vezes estão aplaudindo, ou às vezes é uma pessoa aplaudindo para vários que estão te julgando. Então não tem sentido você se afundar nesse sentimento de medo, sendo que você não sabe o que vai fazer a pessoa te julgar ou não. Às vezes você ficar aí parado, sem fazer nada, sem tomar rumo na sua vida, sem seguir seus sonhos, seus objetivos, suas metas, já é mais que motivo de alguém te julgar. O fato de você respirar errado pode fazer com que alguém te olhe de canto de olho. Todo mundo tem um lado superficial, todo mundo faz alguma besteira, todo mundo é fútil. Todo mundo tem futilidades. Às vezes uma ideia que você tem de alguma coisa tem mais a dizer sobre você do que aquilo em específico. Não é porque eu acho aquilo extraordinário que realmente é. Pode ser pra você, pode ser pra mim, mas pra muitas das pessoas podem não ser, sabe? Não é porque eu acho tal coisa vergonhosa que vai ser pra mim ou pra das outras pessoas. É muito subjetivo, é muito relativo. E desde que eu comecei a internalizar isso na minha cabeça, desde que eu comecei a registrar algumas coisas, a gravar vídeos, eu tenho visto o quão ridículo é ficar com pensamentos depreciativos, é ficar se menosprezando, se diminuindo, privando a minha vida por conta do outro. Eu acho que uma das maiores metas internas que eu tinha pro começo desse ano tem se concretizado cada vez mais, que é essa perda desse medo, sabe? De eu conseguir fazer alguma coisa por mim. Todo mundo julga todo mundo, eu julgo algumas pessoas me julgam, mas mesmo assim, isso não deveria impedir alguém de viver, porque é questão de gosto, é questão de experiência, de vivência, de visão. É subjetivo. E apenas uma visão de um momento específico não abrange o todo. Para dar um exemplo disso que eu acabei de falar, eu tenho muito uma visão de superioridade dos meus professores, sabe? É como se pra mim eles fossem autoridades supremas e às vezes eu fico com medo, retraído, às vezes receio de perguntar ou falar alguma coisa e ser interpretado como uma pessoa totalmente burra, porque eu sei que eles têm conhecimento, eles são pessoas formadas e claramente eu não quero fazer papel de bobo na frente deles. Só que eu esqueço que eles também são pessoas normais. Eu acho que um dos maiores choques da minha vida é quando eu vejo um professor fora de sala de aula, ou em algum momento que não seja a skin dele profissional, sabe? A skin dele de docente, de professor. É um choque quando eu vejo que ele é uma pessoa comum, que ele também erra, que ele também tem uns pensamentos comuns, que ele também julga as pessoas, que ele também é julgado, que ele tem uns pensamentos que eu também tenho. E eu acho isso muito engraçado. Abrange muito a nossa visão. Querendo ou não, esses medos, esses pré-julgamentos, esses estigmas prendem muito a nossa visão, fecham muito a nossa mente e a nossa experiência, não só de nós com nós mesmos, mas com o próprio outro. A vida tem muita coisa a acrescentar pra você. Então, eu te recomendo tentar abrir mais a sua cabeça e tentar fazer mais as coisas por você. E tentar conhecer mais do outro, sabe? Aproveita essa fase que você tá vivendo agora. Porque às vezes a gente quer muito que ela passe pra evoluir de uma vez, só que a gente esquece que essa fase é necessária pra gente ser algo no futuro. Às vezes ser o que a gente tanto espera. E uma frase que eu pensei esses dias: desejar que a vida passe depressa é desejar que ela acabe. A gente passa muito tempo pensando sobre o tempo, mas não damos tempo ao tempo. Isso parece até um trava-língua. É algo até que eu abordei no primeiro vídeo desse canal, essa questão de dar tempo ao tempo, sabe? A gente tem muito pouco dele aqui na Terra, então eu acho um tanto quanto injusto desejar que ele passe depressa. Acho muito injusto não querer vivenciar cada fase da sua vida, por mais terrível que ela seja, tentar vivenciar o melhor dela e aprender alguma coisa, entende? Enfim, basicamente era sobre isso o vídeo de hoje. Eu abordei todos os tópicos que eu tinha pra abordar. Finalmente tô de férias. Esse semestre foi maravilhoso. Que o próximo seja maravilhoso também, mas enquanto ele não vem, eu vou focar em coisas que eu queria ter focado antes. Um deles é o canal. Eu vou tentar, eu juro. No máximo que eu puder, eu vou tentar focar. Eu quero ler mais livros, aprofundar mais os meus estudos, focar um pouco mais nos meus exercícios na academia, que eu tava meio parado, e ter momentos de paz, momentos de sossego, né? A priori essas são as metas. Eu não vou me cobrar e nem botar
um peso muito grande para eu terminar isso o mais rápido possível, ou para eu tentar pelo menos fazer tudo, porque são um pouco mais de 30 dias, então se eu não conseguir fazer em um semestre, eu não vou conseguir fazer em mais de 30 dias. Pelo menos uns 50%, pelo menos grande parte do que eu gostaria de fazer. Eu quero mudar muitos hábitos, mudar muitas coisas, e eu vou tentar registrar tudo isso, tá? É uma das metas, começar a registrar mais. Tenho que me cobrar mais em relação a isso, mas vai dar certo. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha entendido a mensagem do vídeo. Caso tenha gostado, deixa o like aí que ajuda muito. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Seja muito bem-vindo. Esse é o Papo Sem Café. É um vídeo que eu tento falar mais tópicos soltos, interligar algumas vivências, algumas mensagens de vida, coisas que eu tenho vivido, e não seguir propriamente dito um roteiro em específico, como é nos vídeos do Papo com Café, que tem temas em específico. Por exemplo, o último que eu postei sobre autenticidade. Enfim, é isso. Se puder se inscrever e deixar o like, eu vou estar muito, muito, muito agradecido, e isso vai me motivar muito para continuar. No mais, agradeço e tchau.